Muito boa tarde a todos. Uma palavra inicial de agradecimento aos nossos dois convidados, que depois vão ser apresentados pelo nosso moderador, o João Ferreira Pinto e o Luís Neto Galvão. Muito obrigada por terem aceito o convite para esta conversa de fim de tarde. Em relação ao ciclo de webinars, se tiverem interesse, se aterraram agora e têm interesse em acompanhar o que aconteceu nos webinars anteriores, sugiro que consultem o site do Observatório, onde vão encontrar os vídeos dos webinars que foram realizados até agora. E se acabaram de se inscrever também no site do Observatório, podem encontrar o cartaz com os próximos webinars. Este ciclo está quase a acabar, julgo que temos mais 2 ou 3 webinars este ano, sendo que um deles vai ser a apresentação do anuário, que estamos agora a finalizar. Este ano atrasou um bocadinho também por causa da pandemia, enfim, alguns compromissos que cada um de nós que fazemos parte do Observatório tinha e que atrasaram um bocadinho a logística este ano, mas ele está praticamente pronto e um desses webinars vai ser justamente para o lançamento. Estamos já a preparar o próximo ciclo de webinars, que vai ser 2022-2023, e em breve teremos o cartaz preparado. A mim resta-me agradecer mais uma vez aos nossos convidados, agradecer também ao Diogo e ao Martim, que têm ajudado a gerir vários projetos do Observatório, em particular este ciclo de webinars, e portanto agradeço-vos também aos dois, que no fundo são os rostos menos visíveis muitas vezes destas iniciativas, mas que enfim também agradecem um agradecimento muito forte, porque sem eles não existiam. E sem mais, passo então a palavra ao Diogo, que é doutorando na Nova e que está encarregue da moderação do webinar de hoje. Aproveito também para dar os cumprimentos do professor Francisco Pereira Coutinho, que não pode estar connosco hoje, porque está em viagem para Moçambique, mas no próximo webinar seguramente já se vai juntar a nós. Mais uma vez, muito obrigado e acho que vai ser uma ótima discussão. Boa tarde a todos. Conforme disse a professora Graça Canto Muniz, sejam bem-vindos todos a este webinar, que irá versar sobre o relacionamento entre o RGPD e a privacidade eletrónica, ou a e-privacy, tanto sob a forma da atual diretiva, mas particularmente para efeitos desta discussão, quanto ao futuro regulamento de e-privacy. Para o efeito, agradeço desde já a imensa presença dos nossos dois oradores, os quais passo desde já a apresentar, começando por ordem alfabética, pelo Dr. João Ferreira Pinto. O Dr. João Ferreira Pinto é advogado com mais de 20 anos de experiência, 10 dos quais são dedicados ao direito digital, tendo larga experiência em funções de assessoria, de formação jurídica e gestão de processos, de projetos ligados ao RGPD e à e-privacy em várias entidades, públicas ou privadas, seja a nível de PMEs, multinacionais, ligados a vários setores, como a fintech, a banca, a energia, a saúde, seguros, entre muitos outros. Com grande relevo para a discussão de hoje, o Dr. João Ferreira Pinto foi também adido técnico para os assuntos digitais durante a presidência portuguesa da União Europeia, na representação permanente de Portugal junto da União Europeia em Bruxelas, tendo acompanhado vários dossiês legislativos e iniciativas na área digital, com particular enfoque nos regulamentos de e-privacy, no DAS, no DMA, no DGA, o regulamento eIDAS e o Eurochips Act. Atualmente exerce funções de encarregado da proteção de dados também no Supremo Tribunal de Justiça e na CIBS, que é a empresa líder em pagamentos eletrónicos, ligadas à fintech. Passo de seguida também ao Dr. Luís Neto Galvão, o nosso outro orador, que é partner no Departamento Corporate Commercial e M&A, bem como no Departamento IMT da SRS Advogados. Tem uma vasta experiência a nível das tecnologias de informação, das telecomunicações, da mídia e da privacidade e proteção de dados, prestando consultoria e serviços a várias empresas e organizações a nível da privacidade e da proteção de dados, em vários aspectos, nomeadamente a compliance, auditorias de proteção de dados, transferências internacionais de dados, com particular enfoque nos setores das telecomunicações, da mídia, de tecnologias de informação, da saúde, farmacêuticas, energias, banca e setores seguradores. Com mais de 20 anos de experiência, foi também membro do grupo de peritos em contratos de cloud computing da Comissão Europeia e consultor para o Conselho da Europa na área de privacidade e proteção de dados. É um grande gosto e um grande orgulho que tenham aceito o convite para participar neste webinar e, sem mais demoras, eu sei que cada um tem um texto introdutório para o efeito
do presente webinar, pelo que, se quiserem dar as honras, passo a palavra ao Dr. João Ferreira Pinto, por ordem alfabética, sendo que depois, conforme os moldes do atual webinar, iremos colocar um conjunto de perguntas com o intuito de encorajar o diálogo entre os nossos 2 oradores. Sem mais demoras, Dr. João Ferreira Pinto. Obrigado e boa tarde a todos, e antes de mais um cumprimento especial à professora Graça Cantos Muniz e ao professor Francisco Pereira Coutinho pelo convite, e também ao professor Dr. Diogo Brandão pelo convite de estar aqui presente, e também cumprimentar o meu estimado amigo e colega Luís Neto Galvão. Para uma vez mais estamos aqui a trocar impressões sobre temas da proteção de dados e da privacidade, esta feita sobre o e-privacy, e boa tarde a todos também que nos estão a ouvir. E de facto, sem mais demoras, se calhar passaria para uma pequena apresentação ou um pequeno lançamento de talvez de alguns desafios que o e-privacy nos traz, e que sei neste momento que o dossiê, após alguns trílogos realizados durante a presidência portuguesa, eu tive a oportunidade de fazer 3 ou 4 trílogos sobre temas muito específicos. Sei que durante as presidências francesa e checa não tiveram propriamente grandes desenvolvimentos, nem sobretudo sobre a presidência eslovena. A minha experiência, a minha expectativa é que seguramente, enfim, haverá muitas pessoas a questionar quando é que o e-privacy será finalmente uma legislação europeia, quando é que será publicada e quando é que entrará em vigor. As minhas expectativas é que a presidência espanhola, que se empenhou profundamente com a presidência portuguesa no regulamento e-privacy, dê um forte impulso a este dossiê e que consiga finalmente fechá-lo. Ele também vai coincidir com um ciclo político que tem a ver com o rapporteur, com quem eu tive a oportunidade também de trabalhar em trílogos, num outro dossiê muito difícil também a ver com o e-privacy no âmbito do combate ao abuso sexual de crianças online, o famoso regulamento SESAM, que é uma derrogação do princípio da confidencialidade e que tem temas muito difíceis do ponto de vista jurídico, porque acaba por ser uma derrogação do princípio da confidencialidade para os OTTs, designadamente as empresas que fornecem serviços de messaging, como o Messenger ou como o WhatsApp, em que passam a fazer um controle relativamente aos conteúdos relacionados com o abuso sexual de menores online. Estes OTTs não estavam abrangidos pela diretiva e-privacy, uma vez que o Código Europeu de Comunicações Eletrónicas o prazo de transposição apenas se esgotou em dezembro do ano passado. Portugal acabou de fazê-lo agora, e portanto a partir desse momento acabam também por estar sujeitos aos princípios da confidencialidade do artigo 5º da atual diretiva e-privacy. E, portanto, esta rapporteur e a equipa, enfim, tinham posições muito duras relativamente a esta matéria, e, portanto, eu tive a oportunidade de ter contacto durante as negociações dos trílogos que se realizaram com o Parlamento Europeu relativamente a um conjunto de reservas que o Parlamento Europeu tem e que tem a ver com uma preocupação elevadíssima com a manutenção do elevado nível de proteção ao nível da privacidade no setor das comunicações eletrónicas que o Parlamento Europeu tem, uma vez que, recordando aqui um bocadinho este processo, o e-privacy surge como iniciativa legislativa apenas em 2017, portanto já estávamos a caminhar a largos passos para o fim do período transitório de aplicabilidade total do RGPD, portanto entre o período de 2016, entre abril de 2016, maio de 2016 e o dia 25 de maio de 2018, e a Comissão Europeia decide apresentar finalmente a sua proposta do regulamento e-privacy, enfim, com algumas nuances e com algumas questões que depois mais tarde deram origem a temas muito, muito difíceis de resolver no Conselho Europeu, e que durante a presidência portuguesa foi possível, ao fim de 8 presidências, ao fim de 4 anos de longos debates, que foi possível obter um consenso, uma orientação geral e iniciar negociações com o Parlamento, sendo que há temas muito fraturantes, como por exemplo, desde logo, o facto de o e-privacy ter um setor muito específico de aplicação, como todos sabemos, o setor das comunicações eletrónicas, e que tem esta grande marca e grande característica, que é o facto de constituir lex specialis relativamente ao RGPD. O que é que isto significa e qual é que é o alcance desta natureza e desta marca do e-privacy? É o grande desafio que se coloca a todos nós e que nos leva muitas vezes a questionar até, há muita gente que no Parlamento Europeu questiona inclusivamente a necessidade da existência de um regulamento de privacy, uma vez que o RGPD já se tem uma abrangência tão grande e que, portanto, não há necessidade de uma lex specialis,
quando há setores específicos de comunicações, como as comunicações eletrónicas ou como, por exemplo, as comunicações máquina a máquina, onde, por exemplo, se colocam questões relacionadas com o tratamento de dados pessoais entre pessoas coletivas e até dados não pessoais em que o próprio e-privacy se aplica, e estamos a falar da internet das coisas e muitos outros tipos de comunicações e que é regulado pelo e-privacy, e como sabemos que estão completamente fora redados do âmbito de aplicação material do RGPD, e portanto, no meu entender, o e-privacy tem todo sentido, tem um scope, tem um âmbito um bocadinho diferente e diverso do RGPD e portanto continua a fazer todo sentido regular questões tão simples como, por exemplo, chamadas de emergência. Eu tive a oportunidade de ter vários diálogos sobre o tema das chamadas de emergência. Chamadas de emergência que todos nós conhecemos um número, há um número único na União Europeia, enfim, já acabou o 115, agora há o 112 da União Europeia, e portanto, hoje em dia, por exemplo, no setor automóvel, é obrigatório haver um sistema de comunicação automática dos sistemas de emergência em caso de acidente, em que automaticamente acontece algo que, se calhar, enfim, quando foi o RGPD criado, nem sequer tinha pensado no assunto, e que hoje em dia é um tema bastante recorrente. Se pensarmos na segurança automóvel e nos setores da comunicação em máquina a máquina, quando há um acidente, automaticamente os nossos veículos automóveis comunicam com o sistema de emergência mais próximo, comunicando a nossa localização, comunicando a velocidade a que íamos, muito provavelmente o número de ocupantes que estão no carro, porque os cintos de segurança que estão postos com o sistema de detecção de presenças conseguem comunicar quantas pessoas estão, e até muito provavelmente até pelo peso conseguem determinar se é uma criança ou se é um adulto, e entre muitos outros tipos de informações, e portanto essas informações, muitas delas, algumas nem sequer são pessoais, são informações máquina a máquina e portanto caem no âmbito do regulamento de privacy. E portanto estamos a falar no domínio de uma lex specialis que tem causas muito específicas que permitem ou não a licitude de determinado tipo de tratamento, e posso dizer que a proposta que está neste momento em discussão na fase de trílogo, que resultou da tal orientação geral, teve o cunho da presidência portuguesa, onde eu tive enfim, a oportunidade e a sorte de ter grande intervenção. Significa que havia uma forte preocupação com o Parlamento Europeu e, nesse sentido, a presidência portuguesa o que fez foi alinhar o nível de proteção com o nível de proteção do RGPD, tendo uma preocupação em inverter mais temas de privacidade do que proteção de dados pessoais, embora eu acho que na proposta inicial da Comissão e dos Estados-membros, na discussão inicial, se tenha perdido um bocadinho o foco entre o que é a privacidade e o que é a proteção de dados pessoais. Isso deu origem a uma série de dificuldades na discussão do dossiê do ponto de vista técnico-jurídico, e com o recentrar da discussão foi possível, por exemplo, introduzir o tratamento posterior compatível, que era uma causa de licitude de tratamento que não estava propriamente específica e prevista na versão inicial da Comissão Europeia, e que hoje em dia é uma das causas de licitude de tratamento, quer dos dados em transmissão, chamada Data in Transition, ou Data at Rest, isso é das nossas comunicações, e quando falamos no Data at Rest falamos em cookies e falamos em muito outro tipo de tecnologias invasivas que têm uma regulamentação específica no e-privacy e que constitui um desafio interpretativo em termos de interpretação e de conjugação entre o RGPD e o e-privacy. A meu ver, há muitas causas específicas que merecem uma forte atenção e merecem uma regulamentação específica, como, por exemplo, o tratamento de dados para fins estatísticos. Estamos a falar de analytics, que tem regras muito específicas, como sabemos, no RGPD, para fins históricos, para fins de arquivos públicos, e para fins estatísticos tem uma regra muito específica, mas é uma regra muito vasta, não é propriamente uma regra relacionada com o analytics que todos nós conhecemos, e como sabemos, quando passamos para o Big Data e passamos para dados estatísticos ou dados anonimizados, saímos fora do âmbito de aplicação do RGPD, mas no domínio do setor das comunicações eletrónicas, quando estamos a fazer tracking e quando estamos a fazer analytics à séria, temos regras muito específicas, e com este texto que mereceu a aprovação dos Estados-membros durante a presidência portuguesa, é possível e é uma causa de licitude de tratamento de dados, quer para estes fins, quer seja dados em comunicação, quer sejam dados que se encontram nos nossos equipamentos. Isto é apenas um exemplo, entre muitos outros, em que vai haver, isso se colocará seguramente um grande desafio, o que é o consentimento, por exemplo, para efeitos de comunicações eletrónicas, e o que é o consentimento para efeitos de RGPD. Hoje em dia já temos esse tema colocado
noutros âmbitos, até no âmbito da diretiva e privacy, o que é o consentimento para cookies no âmbito da diretiva e privacy, o que é o consentimento em termos de RGPD e quais é que são as suas sobreposições e quais é que são os seus vazios. E, portanto, eu diria que há aqui um conjunto enorme de desafios, não só ao nível das causas de licitude, mas também ao nível de enforcement, sobre relativamente um tema que não foi muito mexido na presidência portuguesa, que tem a ver com a redefinição do mecanismo de cooperação do one-stop shop que existe no RGPD, que ficou muito a pena minha, não houve possibilidade de afinar com o nível que está que existe hoje no RGPD, o mecanismo de consistência, que cada vez mais estamos a ver que é relevantíssimo e que é um grande desafio ao nível da coordenação, até ao nível da aplicabilidade uniforme do próprio RGPD, que era, aliás, um dos grandes objetivos, uma lei, um mercado único digital, com cerca de 500 milhões de consumidores, com mais competitividade, maior competitividade no mercado digital competitivo que cada vez mais temos. E hoje em dia, com a guerra da Ucrânia, estamos a ver as limitações e os inúmeros problemas que hoje em dia se colocam nessa área com o tratamento de dados pessoais. E, portanto, eu diria que, assim, para primeiras impressões, um dos grandes desafios que se colocam hoje em dia no e-privacy, que continua a fazer sentido, tem a ver com as causas de licitude de tratamento, que são muito específicas para o setor de comunicações eletrónicas. E, enfim, pedindo desculpa por me ter alongado a minha introdução, passaria a palavra ao meu colega e até já. Ok, obrigado. João, um cumprimento e um agradecimento aos organizadores pelo convite e um cumprimento ao João. Está ali com a sala, parecia-me um tribunal, mas é a sala do Conselho. Está, de facto, em ambiente de processo de decisão europeu, não é? Portanto, está aí nesse contexto. E, eu gostava de começar, em complemento daquilo que foi dito e que já foi bastante abrangente. Eu gostava de dizer que quando falamos de privacy, enfim, não estamos a falar de uma realidade nova, estamos a falar de uma enfim, sentiu-se a necessidade de ter esta lex specialis, à época uma diretiva, com a reforma de 2002 das comunicações eletrónicas. Houve uma reforma importante porque, no fundo, veio permitir e veio reforçar a liberalização das comunicações. Em 2002 há um conjunto de diretivas que são aprovadas, diretiva de acesso, autorização, serviço universal, e uma delas era justamente a diretiva sobre a privacidade nas comunicações eletrónicas. E era uma diretiva, de facto, que era específica para o setor e que, no fundo, nessa medida era lex specialis em relação à diretiva de 95 do tratamento de dados pessoais, porque havia, de facto, sentiu-se que havia questões específicas do setor que mereciam ser reguladas. Enfim, e nada contra. Acho que, enfim, temos outras áreas, se calhar, que mereceriam uma lex specialis, por exemplo, o tratamento de dados de saúde ou o tratamento de dados por plataformas ou no âmbito do cloud computing, das redes sociais, enfim. Talvez, além deste setor, merecessem outros tipos de tratamentos, noutro tipo de negócios, também ser objeto de uma legislação especial. Mas, enfim, esta aqui, de facto, foi entendida como uma área, a área das comunicações, merecedora deste tratamento específico. Então, enfim, as matérias em 2002, enfim, eram sensivelmente semelhantes àquelas que hoje em dia nos preocupam, com algumas nuances, como é óbvio, que resultam também da evolução tecnológica e do modo como nós interagimos com as comunicações. Mas já então havia, enfim, uma ênfase grande na segurança e confidencialidade e no sigilo das comunicações, na proteção, enfim, em conceder uma certa proteção ao tratamento de dados de tráfego e, portanto, era muito restringido o tratamento desses dados. Hoje em dia, com o e-privacy e com a versão a que eu me estou a ter, que é a versão de fevereiro de 2021, enfim, que resulta de um consenso ou de um acordo de princípio entre o Parlamento e o Conselho,
enfim, como isto é uma realidade que evolui, portanto, o texto que me estou a ter é o mesmo creio que o João consultou, no fundo. Mas, enfim, é bastante mais, enfim, a utilização de dados de tráfego é bastante mais alargada aqui no âmbito do e-privacy. Mas, enfim, voltando ainda aqui aos temas, à época, em 2002, preocupava também muitas pessoas a faturação detalhada, isto é, a possibilidade de nós conseguirmos omitir, enfim, um conjunto de números de destino das nossas comunicações na fatura. Por um lado, a possibilidade de termos uma faturação detalhada, mas por outro também a possibilidade de eliminarmos da fatura informação que consideramos confidencial. O tema também da gestão do CLI, do Caller Line Identification, que também hoje ainda existe e é regulado pelo projeto de privacy, e também os temas das listas de assinantes e depois também, claro, das comunicações não solicitadas e do spam, claro. Portanto, no fundo, estamos a falar de uma evolução, enfim, houve alguma evolução, e muito no sentido de abranger novas realidades de comunicações. Isto é, desde 2002 até hoje em dia, temos, no fundo, uma prevalência da internet. A internet, hoje em dia, é a base das comunicações, as redes são redes IP, portanto, temos sobre elas, os operadores tradicionais hoje em dia operam em redes IP, a rede pública comutada, mas além deles também há um conjunto de novos operadores de comunicações que, baseando-se na internet, fornecem serviços de comunicações que, na verdade, enfim, que alguns deles necessitam de números, mas outros não precisam de números portanto, isto criou alguma discrepância, digamos, no modo da regulação destes operadores. Os operadores tradicionais queixaram-se disto o Código das Comunicações Eletrónicas, que recentemente foi transposto aqui para o direito português, vem tentar dar alguma paridade, enfim, regular também estes novos serviços de comunicações que se suportam na internet, estes OTT, ou over the top, e em paralelo com isso também, enfim, o e-privacy mereceu também, enfim, agora um facelift, digamos, ou seja, uma nova versão, pegar em roupas velhas e dar-lhes uma nova expressão que, na verdade, vem incidir sobre temas muito semelhantes àqueles que eram regulados em 2002. Mas, enfim, com algumas alterações que são relevantes e que merece referir. Desde logo, enfim, o tema do sigilo das comunicações, que em 2002 só admitia, enfim, a interseção legal, isto é, os serviços de comunicações eram meras condutas pelas quais fluíam as comunicações e os operadores não interferiam, digamos, nessas comunicações, apenas eram obrigados a permitir a interseção legal. Nos termos legais, nos termos gerais, portanto, através, enfim, mediante a aplicação do direito de cada um dos países, aqui em Portugal, pelo Código de Processo Penal, enfim, mediante despacho de um juiz, mas, de facto, não havia qualquer interferência a este nível. Hoje em dia, o e-privacy já admite a possibilidade dos operadores interferirem no conteúdo das comunicações com o consentimento dos próprios titulares dos dados, enfim, dos utilizadores finais, com a finalidade de prestação de um serviço. Portanto, uma alteração relevante. Outra alteração relevante também é que, em 2002, os dados de tráfego, ou hoje em dia os metadados, como se chamam hoje em dia, também só podiam ser utilizados de forma muito restritiva, designadamente para permitir
a faturação das comunicações. Portanto, enfim, era um regime bastante rígido, que é um regime que ainda hoje vigora, enfim, porque o regime de 2002 é aquele que, enfim, que temos hoje em dia transposto na nossa lei da privacidade nas comunicações eletrónicas, que é uma lei de 2004 e que foi, enfim, alterada em 2012. Ora, hoje em dia, os metadados, com o e-privacy, com o novo projeto de regulamento de e-privacy, podemos utilizar metadados, os operadores podem-nos utilizar também, por exemplo, para efeitos de gestão da rede, para prestação de serviços aos próprios utilizadores com o consentimento deles, para a proteção dos interesses vitais do utilizador, por exemplo, enfim, no caso de comunicações de emergência ou, enfim, no caso de enfim, de um acidente, sendo que se mantém, enfim, a regra de que a conservação destes metadados deve ser limitada ao estritamente necessário. Enfim, depois também temos ainda, em matéria de consentimento, claro, foi referido, uma evolução interessante no sentido de flexibilizar enfim, a sua prestação online, a sua prestação em contexto de comunicações. Porquê? Porque se entende justamente que hoje em dia, e eu creio que é a realidade de todos, no fundo, acabamos por dar consentimentos, por exemplo, para a instalação de cookies, acabamos por dar consentimentos que são perfeitamente não pensados e automáticos, porque o que nos interessa é, de facto, conseguir a consulta do site, a utilização do serviço e, enfim, para serviços que são prestados online enfim, e neste contexto das comunicações eletrónicas, muitas vezes os consentimentos não são consentimentos verdadeiramente refletidos, e esse, de facto, é um problema que há muito tempo é debatido e é discutido, enfim, o consentimento no contexto da internet, enfim, é de facto algo que nos deve interpelar. Enfim, aqui o Regulamento de e-privacy admite a possibilidade de nós, por intermédio de software e enfim, das funcionalidades que o mesmo oferece, de alguma forma pré-formatarmos enfim, as nossas preferências online em matéria de consentimento, o que nos vai, de alguma forma, facilitar a vida, enfim, e poderá constituir um equilíbrio interessante entre aquilo que é o consentimento que resulta do RGPD, enfim, estamos a falar do consentimento no contexto do artigo 6º, mas, enfim, temos ainda um consentimento mais exigente no artigo 9º, enfim, com uma realidade que é esta, em que, no fundo, nós conseguimos, de alguma forma, pré-formatar a nossa vontade e anunciar, de alguma forma, que, enfim, dispensamos para certo tipo de sites e de serviços e, em certas circunstâncias, dispensamos o recurso a um consentimento, enfim, serviço a serviço ou tratamento a tratamento. E enfim, por fim, de referir também o tema um tema interessante, enfim, que já era interessante em 2002 e que não mudou grande coisa em relação a hoje em dia, mas, no fundo, o e-privacy em 2002, ou seja, com a nossa Lei 41 de 2004, da privacidade das comunicações eletrónicas, era a única lei que concedia às pessoas coletivas a possibilidade de fazerem um opt-out, um regime de opt-out para o tratamento de dados para efeitos de marketing direto. Isto mantém-se hoje em dia. No entanto, enfim, a este respeito, e no que toca a pessoas singulares, mantém-se o regime do consentimento, isto é, em matéria de comunicações de marketing direto, deve ser conferido um consentimento, as mesmas estão sujeitas a um consentimento, sendo que existe uma exceção
enfim, que poderia ser mais relevante e que poderia ser resolvida essa exceção por intermédio do regulamento de privacy, e isso não foi feito, e eu lamento, de facto, acho que poderia, de facto, haver aqui uma certa uniformidade a nível nacional, alguns reguladores europeus fizeram, que é o tema da dispensa do consentimento no caso de, enfim, no caso de comunicações de marketing relativamente a utilizadores dos nossos serviços, a pessoas que adquiriram os serviços no passado e comunicações que dizem respeito a serviços semelhantes ou equivalentes ou, enfim, serviços idênticos àqueles que no passado já foram adquiridos por um determinado utilizador, o que dispensaria a necessidade de eu lhe estar a pedir o consentimento e, no fundo, me permitiria utilizar ou prevalecer-me do regime do opt-out, ou seja, a pessoa pode recusar receber mais comunicações de marketing relativamente a esses produtos ou serviços idênticos àqueles por si adquiridos, mas em regra, a regra é de que eu posso efetuar essas comunicações. O tema aqui, sem estar a necessitar do consentimento prévio, o tema aqui é o que é que são serviços, produtos ou serviços equivalentes, ou semelhantes, ou idênticos, e de facto o tema é muito, enfim, acho que é muito relevante. Por exemplo, no setor financeiro, o que é equivalente, produtos de crédito e produtos tanto financiamento e produtos de depósito, aplicações financeiras, é idêntico. Eu se adquirir uma aplicação financeira, posso depois fazer um novo depósito com novas condições, ou ser informado sobre esse depósito sem ter a necessidade de estar a dar o consentimento prévio para efeitos de marketing. Por exemplo, uma grande superfície online que vende múltiplos produtos, vendeu-me um produto de consumo alimentar. Eu posso propor-lhe um produto não alimentar, posso fazer uma campanha que integre vários produtos. Enfim, há aqui um conjunto de questões que se colocam e que, na verdade, poderiam ser resolvidas por esta via do regulamento e não são. Enfim, e eu acho, enfim, que é de lamentar. Mas para já, enfim, termino as minhas considerações iniciais. Ora, desde já, muitíssimo obrigado tanto ao Dr. João Ferreira Pinto como ao Dr. Luís Neto Galvão pelas suas excelentes intervenções no que concerne ao tema, e agradeço desde já o enfoque no tema, efetivamente, do consentimento e da questão do opt-out, porque, inclusive, é das principais questões que eu tinha apontadas e preparadas para a apresentação, se prendem precisamente com isto. Apesar de já terem abordado alguns dos temas que eu tinha preparado, há aqui um que, efetivamente, me surge e que eu acho que é relevante aqui discutirmos, que é algumas das preocupações que foram apresentadas pela Associação dos Direitos Digitais Europeus recentemente, a EDRI, no que respeita ao chamado device fingerprinting. Ou seja, essa associação considera que, assim, de modo geral, que não obstante os utilizadores poderem ter uma maior prerrogativa de definirem os tipos de consentimento que podem dar e não terem que dar um consentimento de tratamento a tratamento, que as empresas poderão facilmente circundar quaisquer rejeição de cookies ou de outros métodos de recolha de dados por meio desse chamado device fingerprinting, ou seja, este método probabilístico de identificação que se baseia na combinação de atributos do aparelho eletrónico, como o IP e entre outros tipos de dados. Assim, e já em jeito de debate, que considero que é premente dado o enfoque em ambas as apresentações, gostava de saber da perspectiva de ambos relativamente aos perigos, pronto, e àqueles que consideram ser os principais desafios colocados por este método de identificação, e dada a dificuldade de opt-out ligada a este tipo de tecnologia, se consideram que há um maior risco da sua normalização ou acham provável que esta nova proposta legislativa do regulamento, em conjunto com a RGPD, vá conseguir suprir estes desafios? Portanto, não há uma ordem específica, que é, caso queiram discutir a questão, estão 100% à vontade. Quiserem, Luís, quer avançar? Ou... É. Então, se calhar, eu gostaria de dizer o seguinte: uma das características
precisamente da proposta que o Luís referiu, que é de fevereiro de 2021, e que é um texto que é substancialmente diferente dos anteriores, tem 3 ou 4 temas que resultam exatamente da perspectiva evolutiva da tecnologia e de que o mundo, desde 2017, deu muitas voltas e que muita coisa aconteceu. E há também uma perspectiva muito realista, também aproveitando também a experiência de aplicação prática do RGPD, em que, como marca única na versão do texto, surge relativamente ao consentimento uma perspectiva muito aberta e muito tranquila, evitando erros que aconteceram com o RGPD, como, por exemplo, ter que pedir o consentimento para tudo e mais alguma coisa. O RGPD chegou a um ponto, toda a gente já conhece esse fenómeno, que se chama fadiga do consentimento, ou seja, para tudo e mais alguma coisa, como o Luís apontou muito bem, quer dizer, as pessoas às tantas, toda a gente sabe que é considerada a maior mentira da internet, é o I agree, é o concordo, que as pessoas clicam e querem ver as notícias, ou querem ver um determinado vídeo ou outra coisa qualquer, grátis, esquecendo que quando alguma coisa é grátis nós somos o produto, e esta velha máxima aplica-se também no marketing digital e no mundo e sobretudo no mundo digital, e na verdade houve uma perspectiva de abrir o consentimento precisamente com o tratamento por estar compatível. Isto é, o RGPD não nos diz que os dados não podem ser tratados para outras finalidades que não foram os determinantes do consentimento. O que o RGPD nos diz, de forma responsável, atenção, é que podemos tratar de uma forma que não seja incompatível, desde logo para fins de arquivo histórico, estatística, etc, etc, e depois remete-nos para outras disposições que são assim um bocadinho abertas. Tem tratamentos jornalísticos e outras coisas que o RGPD tenta tratar assim de uma forma relativamente específica, sem nos dar grandes respostas. E o que é verdade é que não podemos esquecer que este tratamento responsável, baseado no consentimento, tem como pressuposto o princípio da accountability, o princípio da responsabilidade proativa, isto é, cabe ao responsável pelo tratamento fazer um autojuízo de avaliação e verificação de conformidade com as regras que são estabelecidas pelo RGPD. E, portanto, quando eu estou a tratar para um dado, determinados dados para uma determinada finalidade, e se eu tomo a decisão, porque sabemos que a gestão do RGPD é um tema de gestão de risco, quando tomo a decisão de, no meu negócio, tentar utilizar esse consentimento para outras finalidades, eu tenho que demonstrar que no meu raciocínio essas finalidades não são incompatíveis com a expectativa do user. De facto, não sabemos bem onde é que acaba a fronteira e por isso é que há riscos na gestão do RGPD. Mas isso já existe do RGPD. O artigo 6º, número 4, tem um conjunto de critérios para os quais, aliás, o e-privacy remete ipsis verbis e, portanto, não traz nada de novo, de risco de novo, não baixa nenhuma nível de proteção dos dados e da privacidade que o RGPD já tem, portanto, é exatamente nivelado pelos mesmos critérios, foi um puro copy-paste do artigo 6º, número 4, e, portanto, abre aqui um bocadinho essa porta. Por outro lado, tem que haver também aqui uma perspectiva de que o consentimento não é a solução para tudo e mais alguma coisa. E também tem que haver também uma perspectiva de que a tecnologia, hoje em dia, ultrapassa muito o que é a realidade quando nós estamos a discutir um texto jurídico, sobretudo se ele é uma regulamentação da União Europeia que demora anos até ver a luz do dia, embora estes regulamentos que estamos agora a assistir, o DMA, DSA e muitos outros, tenham andado à velocidade da luz. E são documentos que eu tive a oportunidade de acompanhar o início, aliás, durante a presidência portuguesa, e hoje em dia estão prestes a ser publicados. Precisamente nesta sala foi obtido o acordo da semana passada para um desses textos fundamentais, numa sala no Luxemburgo, onde houve o Conselho Europeu, e, portanto, há que ter alguma responsabilidade e há que ter alguma tranquilidade e passar a responsabilidade para os operadores. E é nesse sentido é que surge, por exemplo, uma outra marca da presidência portuguesa que não existe em documento nenhum e que tem a ver com o software settings e que vem estabelecer que existe tecnologia num panorama do mercado único digital onde já estão em marcha documentos como a proposta relativa ao Digital Markets Act ou Digital Services Act, duas ferramentas, uma de concorrência e outra de proteção da privacidade, extremamente poderosas para pôr na ordem as chamadas megaplataformas, gatekeepers e muitas outras práticas abusivas do mercado, em que está lá, enfim, em letra completamente clara que o user é completamente soberano e, portanto, é verdade que é possível estabelecer software settings e temos
players no mercado que têm posições dominantes relativamente a sistemas de operativos, a sistemas de apps e a muitos outros. Toda a gente sabe hoje em dia o que está a acontecer no domínio da concorrência na União Europeia, e existe uma norma muito clara de que assim que o user, assim que o titular dos dados alterar a sua perspectiva relativamente a determinado tipo de consentimentos, que o provider tem que imediatamente, without undue delay, tem que respeitar essa vontade do user. E, portanto, isso significa, na verdade, uma reposição back to basics, uma reposição de uma marca da presença portuguesa relativamente a esse artigo do consentimento, em que vem em nome do princípio da autodeterminação informativa, um princípio tão caro à proteção das dados pessoais, que está na origem de toda esta temática, enfim, desde os anos 70 na Alemanha, desenvolvimento da legislação mais tarde da proteção de dados pessoais, e que volta agora a aparecer aqui com letra de lei muito clara. Não existia antes, dizendo que, sim senhora, quando houver fingerprinting, quando houver qualquer outro tipo de tecnologia que venha a definir e identificar um device, até um bocadinho o salto, no sentido do caminho das chamadas PETs, Privacy Enhancement Technologies, que a NISA fala tanto, em tecnologias como Do Not Track, e também até fazendo aqui uma ligação com outro ponto que tem sido muito pouco falado e pouco explorado, que é a possibilidade que o RGPD nos traz de serem criados ícones, um tema tão difícil que é traduzir em ícones os consentimentos que um determinado user pode querer imprimir aos seus devices online. E, portanto, essa marca está lá, não está completamente esquecida, está refrescada e hoje em dia, casando com o tal princípio da responsabilidade proativa que se continua a aplicar de fundo, uma vez que o e-privacy é lex specialis e nessa matéria nada dispõe relativamente ao cumprimento e à demonstração do cumprimento, e portanto mantém-se plenamente em vigor os princípios que estão vertidos no RGPD e portanto continuam verdadeiramente a manter-se o mesmo nível de proteção, eu diria. Obrigado desde já ao Dr. João Ferreira Pinto pelas suas considerações altamente detalhadas e altamente nuanceadas até no que respeita às Do Not Track Technologies, e é particularmente relevante, e nesse sentido queria saber também o input do Dr. Luís Neto Galvão, em jeito de resposta, ou se concorda, ou relativamente a este tema que claramente tem tanta complexidade e tanta discussão que lhe está associada até dentro dos próprios pacotes legislativos que aqui estão a ser discutidos. Sim, eu acrescentaria que, de facto, apesar de ser posto a estar em crise, enfim, de ser alvo de muitos debates, de facto, o consentimento, quando ele é necessário, quando ele é o fundamento de legitimidade, enfim, ele tem que responder, tem que respeitar os critérios exigentes do RGPD. O que aqui o e-privacy nos faz é uma tentativa de alguma forma, flexibilizar, num contexto digital, o fornecimento deste consentimento e, enfim, e de alguma forma permitir uma pré-determinação enfim, daqueles casos em que o próprio utilizador pode, enfim, considera que enfim, é dispensável estar a dar, caso, enfim, serviço a serviço, esse mesmo consentimento. Mas, no fundo, estamos ainda, quer dizer, nós não abandonamos enfim, esta sujeição ao consentimento. Ele existe, ele tem que ser dado alguma segurança à pessoa, no fundo tem que ser, eu acho que continuamos a utilizar ou aplicar também os requisitos do consentimento. Ele deve ser informado, a informação estar disponível ao utilizador. Agora, e deve também o mesmo poder ser dado de forma não automática, isto é, sem recurso a pré-determinações no software. Mas, enfim, acho que estamos aqui num grau intermédio, mas, enfim, uma vez que para certo tipo de tratamentos, quando não exista outro fundamento de legitimidade,
licitude para o mesmo, enfim, vamos recorrer ao consentimento e ele tem que respeitar o RGPD. Enfim, aqui temos, no que toca ao device fingerprinting, eu acho que temos que garantir, de alguma forma, que o titular que está a dar o consentimento é de facto aquele. Enfim, e acho que se colocam questões a esse nível, mas enfim, não vejo aqui, neste momento, forma de contornar a aplicação do RGPD, dos princípios gerais, quando é dado o consentimento. Este aqui é, de facto, o e-privacy, é uma tentativa de flexibilizar esse consentimento, mas eu creio que não vem, que os requisitos do consentimento não são derrogados por si só pela mera aplicação do regulamento e-privacy, pelo menos na sua formulação atual. Obrigado. Obrigado pela sua resposta, Dr. Luís Neto Galvão. Eu considero que, dentro do que nós estamos aqui a discutir, acho que um assunto que também irá ser do interesse dos presentes e até fazendo ponte de muito do que foi dito até o momento da relação complexa entre tanto o regulamento e-privacy, a diretiva em vigor e o próprio Regulamento Geral da Proteção de Dados, esta relação de lex generalis e lex specialis entre ambos. E pegando nesse ponto, eu trago uma questão que o Dr. João Ferreira Pinto mencionou no final da sua apresentação, que tem a ver com, dentro da própria perspectiva do enforcement por parte das várias autoridades de controle, visto que, conforme indicam, se não me engano, os artigos 18 a 20 da proposta de regulamento, as autoridades de controle nacionais responsáveis pela aplicação do RGPD também devem estar, a princípio, responsáveis pela aplicação da e-privacy. Isto faz-me pensar em vários litígios e várias situações, em muitos deles que por acaso querem envolver a autoridade de controle francesa, a CNIL, de situações nas quais, dentro do One Stop Shop, a autoridade de controle principal aplica o RGPD, mas ao mesmo tempo temos uma autoridade de controlo nacional a querer aplicar efetivamente a e-privacy no sentido do mesmo tipo de tratamento. E eu queria colher a vossa perspectiva no sentido de saber se estas novas disposições a serem discutidas e o espírito do legislador, até que ponto é que podem efetivamente colher esta maior harmonização entre as várias autoridades de controlo, no sentido de clarificar efetivamente esta relação de lex generalis e lex specialis e contribuir para o funcionamento do One Stop Shop. Ou seja, eu queria também saber a vossa perspectiva, se é otimista ou se é algo mais cética relativamente ao funcionamento destes mecanismos. Mas se calhar, Luís, força. Nada, eu sobre esse tema eu diria que o e-privacy é uma matéria que deve ser da competência da autoridade reguladora da proteção de dados, da autoridade de controle, da CNPD. Mesmo, enfim, apesar de estarmos num setor que é um setor específico e temos um regulador do setor que é a ANACOM, eu creio que não devemos confundir o âmbito da atuação da ANACOM, que é a regulação económica, a regulação ex ante, enfim, a gestão, enfim, das comunicações e das redes, do espectro radioelétrico, com aquilo que é a missão da CNPD. No entanto, o que me parece é que é absolutamente imperioso fomentar o diálogo entre reguladores. E isso é algo que, por exemplo, no quadro do controle das concentrações existe, quando elas ocorrem no setor das comunicações, a autoridade da concorrência deve obter o parecer da ANACOM, embora seja um parecer não vinculativo, é um parecer que é fornecido necessariamente. A mesma coisa, por exemplo, com o setor dos mídia. E eu creio que, no que se refere ao e-privacy, no fundo, eu na minha intervenção inicial fiz a ponte, digamos, com a evolução legislativa ao nível da regulação das comunicações,
com o Código das Comunicações Eletrónicas, os novos players, os OTTs, e com a regulação destes players, e no fundo tem tudo a ver, quer dizer, ou seja, há novos problemas, ou há problemas específicos que são trazidos para as comunicações eletrónicas em matéria de privacidade, pela emergência de operadores que têm toda uma diversidade de serviços que são diferentes dos serviços tradicionais de comunicações, dos serviços de voz, de internet ou dos serviços móveis. E nessa medida, enfim, eu acho que é importante fomentar o diálogo, até porque aquilo que eu senti em várias, enfim, mercê da limitação da própria atuação da CNPD, do número reduzido de pessoas, de juristas e não juristas que ainda têm e de que ainda se queixa, eles de facto não conseguem ter um conhecimento setorial muito significativo. Eu vejo isso para os serviços financeiros, para os seguros, para as comunicações eletrónicas, embora tivessem tradicionalmente alguém dedicado ao tema, mas é muito difícil a um regulador ou a uma autoridade de controle, de facto, conhecer os problemas específicos do setor. E, portanto, nessa medida, eu creio que devem ser promovidas instâncias de diálogo entre os reguladores das comunicações e a autoridade de controle em matéria de proteção de dados. Aliás, a este nível, existe um grupo especificamente dedicado, um grupo de pessoas, de técnicos das várias autoridades de proteção de dados europeias, que se reúne regularmente e que discute temas específicos da privacidade na ótica das comunicações. Isto acontece a nível europeu e, de facto, é um grupo importante porque nos traz, enfim, aborda um conjunto de matérias que têm, enfim, uma especificidade muito própria e que, no fundo, pressupõe um conhecimento bastante aprofundado do setor. Eu creio que era importante promover necessariamente esse diálogo entre autoridades setoriais e a Autoridade de Proteção de Dados. Mas, numa palavra, eu creio que é e deve ser, de facto, uma competência da CNPD, porque a regulação dos direitos humanos, e a privacidade é um direito humano, deve ser cometida a uma autoridade com as características da CNPD, que não são as mesmas da regulação económica que é assegurada pela ANACOM. Bem, eu gostaria de dizer o seguinte: do ponto de vista da solução legal que está vertida no texto, essa foi a parte em que houve uma enorme tentação de alinhar com o RGPD, mas de facto o timing da presença portuguesa era tão curto que desde que começou em janeiro até fevereiro não foi possível abarcar os temas todos. E esse tema da One Stop Shop, mecanismo de coerência, o regulador, a autoridade de controle nacional, era um tema tão complexo nos 27 Estados-membros da União que foi decidido deixar estar o documento como estava e não tocar sequer e nem sequer o discutir. Com imensa pena minha, e com grande, de dizer na altura, com grande acompanhamento das pessoas que estavam no Comitê Europeu da Proteção de Dados e, portanto, que perceberam que esta proposta que estava em cima da mesa ao fim de 8 presidências e se durante esta presidência, depois de elevada expectativa sobre a presidência alemã de fechar o dossiê, se não tivesse desenvolvimentos, ele levaria muito provavelmente a que a Comissão von der Leyen daria indicações para retirar a proposta de discussão e, portanto, significaria voltar à estaca zero do e-privacy. Ora, perante esta expectativa e perante este cenário, foram selecionados um conjunto de questões que foram questões, eu diria, bastante substanciais, como as causas de licitude, inclusivamente de uma perspectiva bastante arrojada, mas alinhando com o RGPD, e houve um mecanismo, houve uma área que, infelizmente, que não foi possível desenvolver mais, com grande pena pessoal minha, muito grande, e enfim, com ideias muito próprias relativamente a esta matéria, mais uma vez praticamente um copy-paste do RGPD, mas com uma expectativa também muito grande de que
olhando de uma perspectiva europeia e olhando para o comitê, mas também para o supervisor europeu, e para a maneira e para a dinâmica que está a ser criada, da maneira como está a ser desenvolvida, que há de haver, eu diria quase por osmose, há de haver mais-valias que também no e-privacy hão de ser colhidas para esta área. E, portanto, eu diria que vejo com muita dificuldade em trílogos alterar a perspectiva que existe, que é para mim uma perspectiva ultrapassada e que é uma pena que não seja tão avançada como o do RGPD, e que caberá aos Estados-membros continuar a definir um bocadinho internamente qual é que será a autoridade de controle nacional que terá competências neste setor específico das comunicações eletrónicas. Totalmente de acordo que há setores muito específicos, mas também lembrar que do ponto de vista legislativo muita coisa se pode fazer. Por exemplo, nos produtos financeiros existem normas muito específicas que regulamentam a publicidade relativamente a esta matéria, mas outro tipo de produtos, viagens, produtos destinados a crianças, álcool, tabaco e muito outro tipo de publicidade que tem, é objeto a nível nacional de regulamentação muito específica e que tem permitido às vezes até corrigir alguns exageros ou algumas questões que não estão propriamente corretas ou não seriam propriamente corretas do ponto de vista geral. E, portanto, tendo presente este facto, totalmente de acordo que tem que ser uma autoridade de controle com especificidade da CNPD para regulamentar esta matéria, embora a nível local, claro, olhamos para a CNPD, olhamos para a ANACOM e toda a gente gostaria que a CNPD fosse a ANACOM, enfim, embora tenham outros objetivos completamente diferentes, como foram aqui referidos e bem, mais de regulatórios do que propriamente nesta matéria da proteção de dados pessoais, tal como se calhar o Banco de Portugal deveria ter algumas competências na área da proteção de dados pessoais, ou a Autoridade da Concorrência, ou a CMVM dos produtos financeiros, o que se calhar levaria a uma certa confusão relativamente à regulamentação harmoniosa que se pretende, uma única lei, de uma forma mais competitiva, que é o grande objetivo do mercado único digital, que é ter um regulador e ter uma lei que permita aos players saberem todos os mercados que compõem o mercado único digital como é que se devem comportar. E, portanto, completamente de acordo que deve estar concentrado numa autoridade. Desde já agradecer as intervenções de ambos os oradores, tanto pela importância de conseguirmos frisar o papel que a CNPD ocupa na proteção dos direitos digitais e até, mais uma vez, frisarmos aqui o entendimento que creio ser generalizado da importância de munir a CNPD, quer por este papel e todas as autoridades de controle, pelo papel que ocupam na linha da frente da regulamentação destes novos desafios, o que tem inclusive, como sabemos, sido dos principais problemas que têm vindo a ser apontados ao longo de estudos e estudos, que são problemas de falta de funding e falta de investimentos. Portanto, este papel torna-se aqui, fico contente que seja aqui frisado e que seja aqui reiterado, e lá está, naturalmente, o caráter ambicioso que antevemos para o futuro e os vários desafios regulatórios que vão naturalmente sendo suscitados pela multiplicidade de temáticas que cada vez mais difíceis são em termos de alocação às várias autoridades. Antes de passarmos para as questões do público, eu também considero premente, tendo em conta a riqueza do tema e certamente que o nosso público terá várias questões. E eu tenho uma questão final agora mais ligada aos conflitos que possam existir entre a e-privacy e a proteção de dados no que concerne ao regime de proteção de certas categorias de dados específicas, porque lá está, se os dados afetam muito a própria forma como regulamos e regulamentamos esta temática, próprias novas categorias de dados vão surgindo com novas tecnologias. E um exemplo que tem saltado à vista e que tem sido bastante discutido diz respeito à tecnologia do Affective Computing, ou seja, aquela computação que se liga muito a emoções e que utilizam os chamados dados emocionais, que não são necessariamente considerados como dados pessoais, porque não há aqui um consenso, para inferir pormenores quanto às complexidades emocionais de um determinado titular. E muitos estudiosos têm demonstrado algum receio e algum ceticismo de que, por não estar coberto no RGPD,
esta questão dos dados emocionais, mas por o considerando 20 da proposta de regulamento dizer que as informações suscetíveis de revelar pormenores sobre as complexidades emocionais de uma pessoa exigem uma proteção da privacidade reforçada, que se estejam aqui a criar dois regimes paralelos de difícil conciliação. E eu gostava de colher aqui mais uma vez a perspectiva, a vossa perspectiva, lá está, quanto a estes regimes de proteção, se efetivamente pode haver uma compatibilização ou se estas novas tecnologias lentamente vão problematizando as linhas ténues que existem muitas vezes entre a proteção de dados e a própria privacidade eletrónica. Ok, eu muito rapidamente, Martim, realmente esse é um tema sobre o qual não pensei ainda, mas penso agora, para lhe dizer o seguinte, acho que temos ferramentas suficientes no RGPD para nos auxiliarem neste problema. Este tema das inferências, por um lado, uma vez que está na fronteira dos tratamentos de dados pessoais e de alguma forma com um conjunto de informação podemos estar perante tratamentos de dados pessoais, eu creio que eles devem ser, são temas merecedores de um cuidado especial. Desde logo, quem desenvolver estas tecnologias deve, como é óbvio, aplicar avaliações de impacto sobre proteção de dados. No fundo, devem ser feitas avaliações de impacto relativamente ao uso destas tecnologias, sendo certo que, enfim, depois em função, claro, das características concretas do algoritmo utilizado para reconhecimento das emoções, estaremos ou não perante tratamentos de dados pessoais. Mas, enfim, acho que deve ser feita essa avaliação de impacto, desde logo para percebermos se estamos perante algo que cai no âmbito de aplicação do RGPD. E, por outro lado, enfim, temos também, na medida em que nós possamos, entrando nesse, enfim, pressupondo que estamos perante tratamentos de dados pessoais, e na medida em que podemos fazer inferências a partir da informação que é obtida e do tratamento e do algoritmo que é aplicado, acho que o RGPD também nos fornece os instrumentos necessários para, enfim, para podermos adequadamente proteger os direitos das pessoas. Eu creio que é verdade que é difícil a regulação correr atrás da tecnologia, e será sempre uma corrida em que a regulação sairá de alguma forma perdedora, mas neste caso, enfim, creio que temos ferramentas suficientes para, enfim, para assegurar alguma proteção dos titulares dos dados. É de acordo. Eu creio também que, de facto, que costumo dizer que é a beleza do RGPD, às vezes as pessoas ficam chocadas com isso, cada um há gosto para tudo, nós até gostamos de proteção de dados pessoais, e que é, na verdade, esta legislação, se olharmos em termos prospectivos, quer dizer, a diretiva de 95 foi concebida, isto é como as crianças, foi concebida uns anos antes, com base em determinados pressupostos, em determinada tecnologia, em determinada realidade. Em 95 foi uma coisa extremamente, enfim, avançada, ou se calhar já estava considerada ultrapassada, depois deu origem às leis nacionais, que andaram aqui durante uns anos a fazer o seu caminho e que acabaram por dar origem depois ao RGPD. E o RGPD tem, a meu ver, algo absolutamente fantástico, que é o facto de ser escrito com conceitos vagos e indeterminados, no que é bom e no que é mau. Ou seja, o RGPD raramente nos diz o que é que está bem e o que é que está mal. Também é uma das grandes preocupações, já agora estamos a falar do e-privacy, uma das preocupações do texto da presidência portuguesa foi precisamente garantir que é um texto tecnologicamente neutro, se é que isso é possível, ou seja, não fala em faxes, nem e-mails, nem SMS, nem MMS, nem nenhuma tipo de tecnologia que nós vemos na legislação anterior. Portanto, resistiu-se essa tentação, portanto, o texto está completamente limpo de qualquer referência tecnológica. Outras das características foi future-proof, foi uma coisa um bocadinho, eu diria, pomposa, que é tentar dar o máximo abertura aos conceitos vagos indeterminados, sem tentar antever a tecnologia que vai prevalecer num determinado sistema ou área
ou inteligência artificial, ou o que seja, com computação quântica, ou o que quer que seja, e, portanto, tentar que seja o mais neutro possível. Essa foi uma grande preocupação que se fez. Eu diria que, de facto, que hoje em dia temos, enfim, as emoções, já temos muito concretos hoje em dia, temos relacionados com o reconhecimento facial. Se pensarmos naqueles sistemas de Customer Journey que medem o percurso de uma determinada pessoa numa determinada loja, já sabemos que há tratamentos, há estudos, há perspectivas que indicam que uma determinada pessoa com uma determinada idade, com um determinado sexo e em determinadas circunstâncias que entra num aeroporto, se estiver mais bem disposta, está mais propensa para comprar determinado tipo de produtos do que outro tipo de produtos. E, portanto, isso é possível hoje em dia tentar ter esses comportamentos inferidos. Tivemos relativamente há muito pouco tempo, relativamente aos dados de categoria especial, tivemos uma sentença do Tribunal de Justiça da União Europeia que nos vem alargar bastante o conceito de dados pessoais. E se olharmos para alguns destes temas, por exemplo, basta pensarmos um bocadinho, por exemplo, o que aconteceu com a inversão da posição relativamente ao aborto nos Estados Unidos, em que algumas tecnologias de geolocalização, por exemplo, deixaram de referenciar as clínicas de aborto. Isto é, as pessoas que vão, enfim, com o seu GPS, no seu carro, e que vão a essas clínicas, determinadamente esses pontos foram apagados do mapa, portanto, para não haver precisamente conclusões relativamente a determinado tipo de comportamentos, agora criminosos, ou, enfim, consoante o estado onde se encontrar, e, portanto, eu diria que estes temas das emoções, dos dados pessoais inferidos, dos algoritmos que hoje em dia já são uma realidade, as pessoas que saem de um determinado tipo de padrão de comportamento, têm mais propensão para realizar determinado tipo de tratamentos ou comprar determinado tipo de produtos. Isso hoje em dia já acontece no Analytics e, portanto, há algum cuidado, é um tratamento de risco. Profiling é uma atividade de elevado risco, já sabemos. Tagar pessoas e marcar dados pessoais é um risco elevadíssimo para a pessoa, lá porque eu tive 2 ou 3 vezes acidentes automóveis, não me torna automaticamente num condutor de risco, nem porque tive um problema se calhar bancário e passei na central de risco do Banco de Portugal, não quer dizer que eu não seja um incumpridor, portanto, inclusive até temos no próprio RGPD uma vertente do second chance, o direito à segunda oportunidade, que é o direito ao esquecimento, o direito ao pagamento, portanto lá porque quando são determinado tipo de coisas não quer dizer que seja sempre assim, e portanto quando falamos de algoritmos e nas concepções éticas dos algoritmos, estamos a falar de temas muito complexos, estamos a falar de algo que deve ser tratado com o máximo cuidado e com o máximo respeito, e eu diria que o RGPD já tem muitas respostas para essas questões. Mais uma vez agradecer as intervenções de ambos os oradores, especialmente no sentido de demonstrarem que o RGPD é de facto um documento muito mais maleável e muito mais abrangente do que muitos céticos acabam por dar o devido crédito. Inclusive é pela abrangência de determinados mecanismos, como o Dr. Luís Neto Galvão recorda, por exemplo, das avaliações de impacto, no que concerne à forma como várias categorias de dados não tão convencionais ou não tão necessariamente definidas a primeira letra do RGPD poderão implicar, como também o Dr. João Ferreira Pinto nos recorda aqui a importância de, para o bem e para o mal, termos este documento tão tecnologicamente neutro e da sua abrangência e da sua riqueza em conseguir ir se adaptando com as suas inerentes dificuldades, que lá está, que a tecnologia acaba sempre por ter esta vantagem de desafiar e de tornar propensa esta revisão legislativa, ou pelo menos a revisão da forma como perspectivamos a atual legislação. E nesse sentido agradecer imenso as intervenções riquíssimas até ao momento, e fim desta hora inicial de troca de ideias e de intervenções, considero que podemos abrir a questões da plateia, caso alguém tenha alguma questão queira colocar aos nossos oradores, agora é a oportunidade, portanto, à vontade. O José Manuel ligou a sua câmara, se quiser colocar a sua questão. Não, boa noite. Eu acabei de entrar, não acompanhei a intervenção do palestrante que terminou. Eu só acabei de ligar agora, atrasei-me um bocado.
Ok, então não tinha uma questão necessariamente. Ok, peço desculpa então. Ok. Então, não sei se ninguém terá alguma questão adicional que queira colocar. Olá, boa noite. Sim, sim, força, força. Sou a Margarida. Eu posso ligar a câmera também. Estou aqui em teletrabalho, portanto, vou ligar a câmera. Pronto. Olá. Eu tenho uma questão que vai no sentido, antes de mais, boa noite a todos. Muito obrigada por estes esclarecimentos muito enriquecedores. E eu tenho uma questão que é a seguinte. Em termos, por exemplo, em termos de subscrição de apólices de seguros, será que o consentimento que é recolhido é um verdadeiro, ou seja, uma empresa que recolhe dados pessoais para a subscrição de apólices de seguro e pede o consentimento, tendo como base legal o consentimento, é um verdadeiro consentimento? Ou seja, isto levanta aqui alguns temas, porque toca em dados especiais, ou dados especialmente protegidos, e pronto, gostava de lançar este tópico. Muito obrigada. Com licença. Não sei se algum dos nossos O Luís está oradores tem... mute. O Luís está mute. Certo, ok, estava ok, mute, desculpem. ok. Não, agora sim. Não, rapidamente. O consentimento no contexto da subscrição de seguros, em regra, não será necessário se eu subscrever o seguro diretamente à companhia de seguros. Não será necessário consentimento, com exceção daqueles casos em que o tratamento incide sobre dados de saúde. E essa é uma questão que não está resolvida. Poderia ter sido resolvida por via legislativa e que tem que ver com o facto, para certo tipo de seguros, como os seguros de vida, ser necessário o fornecimento de dados de saúde. E para esse tratamento pela seguradora, força da aplicação do RGPD, é necessário o consentimento. Mas, na verdade, é um tratamento que é necessário, portanto, deveria ser dispensada essa obtenção. No que toca por exemplo, a um contexto, não sei se o contexto em que estava a ser colocada a questão era um contexto em que havia intermediários, por exemplo, a recolha de dados para subscrição de seguros de grupo, por exemplo, por um empregador. Na medida em que essa realidade ocorra, sempre que sejam tratados dados sujeitos ao consentimento, nomeadamente dados de saúde, é absolutamente essencial que exista um canal, isto é, o empregador poderá recolher os dados necessários para a subscrição do seguro, mas na medida em que haja alguma necessidade de tratamento de dados de saúde, por exemplo, mais uma vez, a hipótese do seguro de vida, se eu estiver a fazer um seguro de vida aos meus trabalhadores, deve haver um canal direto entre o trabalhador e a seguradora. O que sucede em alguns casos é que este tipo de seguros dispensa a recolha dos dados de saúde. As pessoas deixam de ter necessidade de fazer exames médicos e, no fundo, há um questionário que é preenchido e é com base nesse questionário que é depois concedida ou atribuída à apólice. Mas mesmo esse questionário deve haver um canal direto para a seguradora e o mesmo não deve passar pelo empregador, no contexto de seguro de grupo. Basicamente é isso, no fundo. Portanto, sempre que seja necessário o fornecimento de um consentimento, esse fornecimento será perfeitamente residual, porque a base é o contrato, é a apólice de seguro, e deve, enfim, nesse caso, evitar-se a existência de intermediários. Deve haver uma relação direta entre o titular dos dados e o segurador, e a atribuição direta à seguradora do consentimento para o tratamento dos dados de saúde necessários para a atribuição da apólice.
Completamente de acordo. De facto, depende, num contexto empresarial, depende, de facto, do tipo de seguro. Não há seguros obrigatórios, há seguros que são facultativos, há seguros de vida, há seguros de saúde, há seguros de responsabilidade civil e, portanto, como o Luís referiu bem, nos casos assenta na execução do contrato. E os seguros obrigatórios na própria lei também. É a própria lei, obviamente, uma obrigação. Nesse sentido, aproveito para perguntar se mais alguém tem alguma questão que queira colocar. Boa noite, eu gostaria de colocar uma questão. Falámos relativamente a este tema da e-privacy, tema dos cookies e da parte analítica que de facto é específica, e esta preocupação suscitada por causa das transferências internacionais. Eu gostava de perguntar a vossa opinião, de saber o que é para vós este tema das transferências internacionais no caso da utilização de cookies analíticos da Google, e qual é que é a vossa expectativa relativamente a este acordo, se é que vamos ter um acordo a curto prazo para as transferências internacionais dos Estados Unidos, porque de facto há aqui um risco que, da minha perspectiva, nunca é possível assumirmos aqui um risco zero, devido de facto a esta falta nós não temos qualquer tipo de possibilidade nem de negociação perante um gigante tecnológico americano. Obrigada. João? Obrigado, Luís. Obrigado, Silvia. De facto, é uma questão muito interessante. Eu diria que aqui o problema nem é bem o gigante tecnológico. Os gigantes tecnológicos a mim não me assustam. A minha aqui é a única questão que é preciso ter muito presente, é que estamos a caminhar para um SRAM 3, não há dúvida. Aliás, já está anunciada que assim que for aprovada a decisão de adequação, que haverá uma ação judicial imediata, e portanto temos um problema de fundo que é preciso resolver. E claro que nós não vamos ensinar os Estados Unidos a cumprir a privacidade, nem os Estados Unidos nos vão dar lições a nós. E portanto temos aqui um tema que tem a ver com a autorresponsabilização de cada um de nós, e portanto o mercado naturalmente há de fazer um assessment de risco e há de tomar decisões. Quem quer lucrar e quer ganhar com o mercado tem que concorrer de forma leal, que esse é que é um dos grandes temas. Portanto, estamos a lidar com proteção de dados pessoais, mas estamos a lidar com concorrência desleal. Isto é, só tem a parte boa do mercado europeu, do mercado único europeu, mas depois a parte má, estão fora, tão longe, e atenção que o RGPD não se aplica de forma extraterritorial, quando temos leis, enfim, feitas por presidentes como o Obama, que fez o Cloud Act e muitas outras coisas mais bem piores, que é obrigar empresas norte-americanas, independentemente do sítio onde estiverem, a fornecer o acesso aos seus dados às autoridades de fiscalização que estão sediadas nos Estados Unidos, e portanto, independentemente de se tratar de matéria civil, matéria criminal, já para nem falar no PNR, no Passenger Name Record, que ninguém fala, que para mim, enfim, até é dos casos mais, enfim, escandalosos de todos, enfim na sequência do 11 de setembro, enfim, justificável por algumas razões, mas não tão longe, em que basta qualquer passageiro do espaço aéreo europeu que dê um clique para entrar no aeroporto, os seus dados vão imediatamente inteirinhos para os Estados Unidos, e portanto passa a ser automaticamente um suspeito, sem as pessoas muitas vezes até sequer ter noção. Portanto, eu diria que em termos de analytics, que para mim é uma área fantástica e absolutamente fascinante, Big Data, é na verdade quando as coisas começam a ter interesse, na verdade na proteção de dados pessoais e na economia digital, acho que é uma questão de assessment e de risco. As entidades que compreenderam, como por exemplo alguns fornecedores de software, que perceberam que isto era um tema, e que é um tema de competitividade, cumprir o RGPD e demonstrar que estão de acordo com o RGPD e que conseguiram dialogar até a nível europeu com algumas entidades, têm uma vantagem competitiva. As outras que não tiveram estão agora a começar a ter o reverso desse comportamento, eu diria. Obrigado. Pois, eu sobre o tema acrescentava só, concordando com o que foi dito, que temos temos um conjunto de jurisprudência muito exigente que tem que ser cumprida pelos operadores, e essa jurisprudência não se aplica apenas ao caso do acesso aos dados tratados pelas tecnológicas americanas. Existem outros Estados no mundo
que, onde existem riscos deste tipo. E, portanto, eu creio que o tema é um tema mais global, é um tema que tem sido, enfim, onde não há respostas ainda satisfatórias do ponto de vista da concretização da jurisprudência. E creio que, enfim, as soluções que temos hoje em dia são soluções que oferecem grandes falhas e, nessa medida, não estou, enfim, aliás, como o João referiu, não estou particularmente otimista. Creio que vamos ter de novo o Tribunal de Justiça, isto vai chegar ao Tribunal de Justiça, vamos ter uns FEMS 3, sim, e vamos ter, na verdade, esta incerteza que continua a pairar ao nível das transferências internacionais de dados, o que, para mim, apenas vai reforçar a fortaleza da Europa, ou melhor dizendo, a existência de várias áreas no mundo com enfim, com limitações no que toca à circulação de dados, a regionalização dos tratamentos de dados. E possivelmente continuaremos na senda de uma regionalização também das operações destas grandes tecnológicas, ou então, como anunciou o Facebook, pondera também encerrar operações na Europa. Enfim, independentemente daquilo que for a decisão empresarial a tomar, eu creio que estamos perante um grande desafio, mas tudo indica neste momento que ele não está a ser adequadamente tratado, pelo menos no que toca às exigências enfim, muito significativas que são colocadas pela jurisprudência europeia, e creio que se calhar vamos continuar esta tendência no sentido da regionalização e das várias fortalezas regionais ao nível dos tratamentos de dados e do modo como os dados podem viajar. Ok, é isso. Obrigado. Eu tenho uma questão, não sei se eu posso falar. Sim, à vontade. Sim, boa noite. Eu sou José Manuel, eu sou presidente da Autoridade de Proteção de Dados Pessoais de São Tomé e Príncipe. Como sabe, nós não estamos debaixo da legislação europeia, a RGPD, nós temos o nosso instrumento próprio de proteção de dados pessoais. A questão que eu queria colocar é que parece-me que a RGPD tem implicações em países não europeus também. Provavelmente desde que se trata de dados de cidadãos europeus ou residentes na Europa, que estejam num desses países, provavelmente a RGPD também terá implicações nesses países. Bom, não se tratando de uma lei que está sobre o nosso domínio, não se tratando de uma lei que nós convivemos com ela, eu gostaria que fizéssemos uma abordagem à volta disso, até que medida, ou se é que é verdade isso de que a RGPD tem implicações em países não europeus, até que medida esta abordagem da RGPD pode também estender aos países não europeus? Luís, sim, o artigo 4º do RGPD enfim, é bastante amplo e abrange operações de tratamento relativas a entidades que estão estabelecidas na União Europeia, mas de dados de pessoas que podem estar aqui, podem ser residentes aqui ou podem ser residentes noutro local. Desde que eu faça, por exemplo, vendas online para um cidadão que esteja em São Tomé e Príncipe, eu estou a fazer um tratamento de dados de alguém que não é residente na Europa, mas que está abrangido também pela proteção do RGPD. Na verdade, enfim, depois também o contrário pode acontecer. Podemos ter uma empresa de São Tomé e Príncipe que faz comércio eletrónico dirigido muito à comunidade, a uma comunidade que esteja aqui, a comunidade de São Tomé, por exemplo, em Portugal, que está na União Europeia, é muito dirigida e nessa medida também poderá cair no âmbito de aplicação do RGPD. Portanto, em princípio, estarão, e depois há um conjunto de obrigações associadas a quem é responsável pelo tratamento, mas na perspectiva dos titulares dos dados que estão em São Tomé e que são abrangidos, enfim, que são protegidos pelo RGPD, eu creio que nos falta, de facto, algum desenvolvimento a este nível no que toca à cooperação entre as autoridades de proteção de dados destes Estados e as autoridades de proteção de dados, enfim, o regime
das autoridades de controle e da proteção que vigora no seio da União Europeia, porque aqui na União Europeia temos um conjunto de mecanismos que facilitam o exercício dos direitos e, de facto, a um cidadão são-tomense que faça enfim, que seja abrangido pela proteção do RGPD, ele não tem, de facto, à sua mão muitos mecanismos que lhe permitam fazer valer os seus direitos na prática aqui na União Europeia, que não seja, enfim, olhe bater à porta da sua autoridade, por exemplo, da sua autoridade de controle e tentar de alguma forma uma cooperação informal. Mas eu acho que aqui, a este nível, poderia haver, de facto, e a um outro nível deveria haver mecanismos de cooperação, desde logo, por exemplo, no âmbito da CPLP, dos PALOP, faria sentido, tendo em conta as comunidades importantes que existem em Portugal de cidadãos de vários, enfim, de vários países de língua oficial portuguesa. É verdade, estou completamente de acordo e de facto temos aqui uma questão de enforcement, não é? Enfim, que aliás começa por ser um problema na Europa. Designadamente em Portugal temos um problema que a Autoridade de Controlo Nacional, a Comissão Nacional de Proteção de Dados Pessoais, não tem os meios, recursos financeiros, humanos, etc., tecnológicos, todos desejaríamos que tivesse. Está muito aquém. Aliás, eu até chamaria a atenção para um relatório que saiu agora em setembro, do Supervisor Europeu, que é exatamente uma perspectiva, um overview sobre os recursos que cada Estado-membro dá às suas autoridades de controle nacional. Só para ter uma ideia, a CNPD tem buracos, tem anos em que nem sequer aparecem os dados. E, portanto, é uma coisa que enfim, nos embaraça quando falamos em proteção de dados pessoais, a nossa própria autoridade de controle não ser dotada dos meios financeiros, humanos, tecnológicos que deveria ter, e, portanto, há quem, inclusivamente, considere que o Estado não dotar a sua autoridade de controle dos meios necessários para garantir a aplicação efetiva do RGPD constitui um incumprimento do próprio RGPD. E, portanto, temos ainda um longo caminho a fazer. É verdade que há dificuldades noutros países não europeus. Eu posso dar o exemplo também que conheço um bocadinho melhor, não conheço bem da CPLP, mas conheço um bocadinho melhor, por exemplo, da comunidade ibero-americana. Há países da América Latina que perceberam que a economia digital é uma oportunidade única e que não vale a pena, é uma onda que não vale a pena lutar contra, é uma onda que se deve cavalgar. Deve-se ter uma lei de proteção de dados o mais alinhada possível com as leis dos países com os quais se identificam mais. Por exemplo, a lei espanhola de proteção de dados pessoais foi copiada na América Latina em muitos países, basicamente é um copy-paste. A autoridade de controle, enfim, com as suas dificuldades, mas também tem mais ou menos os mesmos requisitos. E, claro, depois a economia digital, enfim, com data centers, com serviços de software. Hoje em dia, a economia digital, enfim, não precisa estar sentada no meio da Europa para ser uma empresa de sucesso. Pode estar em qualquer lado do mundo, desde que tenha ligação à internet, para ter sucesso. E, portanto, uma empresa que esteja em São Tomé e Príncipe a tratar dados tem tanta responsabilidade como uma empresa que esteja, por exemplo, no meio de Bruxelas. Se calhar com a diferença de que o tempo é se calhar um bocadinho mais simpático, e o ambiente é um bocadinho mais simpático do que aquele ambiente agressivo de Bruxelas, que se chama da bolha, que está sempre a chover, que tem um tempo cinzento, etc. E, portanto, eu diria que há que olhar para o que está bem feito nos países com os quais nos identificamos e tentar recolher um bocadinho dessa experiência, eu diria. Há mais alguém que tem alguma última questão? Antes de darmos por terminada a sessão. Se ninguém tiver mais nada a perguntar, Constança, tem alguma questão? Sim, eu tinha uma questão. Okay. Eu não estou propriamente dentro do tema, muito sinceramente, mas eu lembro-me quando saiu o regulamento do e-privacy, uma das questões que foi colocada foi relativamente ao direito à confidencialidade e que este deve ser aplicado a todas as comunicações. Mas, no entanto, não me parece que existem demasiadas exceções que permitem o acesso a estes conteúdos e às próprias comunicações em si.
Bom, Sim. só rapidamente, Luís, rapidamente, dizer o seguinte: há que distinguir o que é a confidencialidade das comunicações eletrónicas, que está no RGPD, do que é a confidencialidade das comunicações. Por exemplo, a remoção de conteúdos, determinado tipo de fake news, abuso sexual de menores, terrorismo e muito outro tipo de conteúdos. Quando estão publicados na internet, existe legislação específica que regulamenta isso. Isso não tem propriamente a ver com a confidencialidade. E quando falamos com a confidencialidade, como o Luís teve a oportunidade de referir, quer dizer, tem o toque sagrado das comunicações é precisamente a ver a confidencialidade. E, portanto, a partir do momento em que se começam a abrir exceções, começa-se a abrir uma porta, uma caixa de Pandora que depois ninguém sabe onde é que pode acabar. E eu estou particularmente à vontade porque negociei um regulamento que tem a ver precisamente com exceções que eram aplicáveis a determinado tipo de providers que não estavam sequer abrangidos pelas comunicações e que é muito discutível hoje em dia. Existe, aliás, agora um regulamento definitivo apresentado pela Comissão Europeia que eu creio que muito dificilmente conseguirá ser aprovado, tal é a exceção, em que atribui exatamente a privados o poder e o dever de poder fiscalizar determinado tipo de conteúdos. Mas, por outro lado, não devemos meter a cabeça na areia e dizer que não, o princípio da confidencialidade é sagrado na Europa, quando sabemos que leis norte-americanas aplicáveis a providers norte-americanos, independentemente do sítio onde eles estiverem, que eles têm que fazer este tracking destes conteúdos. Mas, neste caso concreto do abuso sexual de menores online, de crianças online, existe inclusivamente um centro norte-americano que é o centro que alimenta toda a Europa, Europol, inclusivamente, e as polícias nacionais, como a Polícia Judiciária, relativamente ao combate deste tipo de crime. E, portanto, é preciso também ter um bocadinho de noção da realidade. É verdade que as exceções são sempre perigosas, mas, enfim, temos que ver se os fins justificam os meios. Obrigado pela sua questão. Luís. Certo. Não, eu só acrescentava que é um tema controverso, quer dizer, e que não é de todo, aliás, tivemos legislação temporária, ou temos ainda em vigor, que permite um acesso a comunicações e, portanto, uma exceção ao princípio da confidencialidade das comunicações, justamente para permitir investigações no âmbito do abuso sexual de menores. O tema é controverso e a comunidade da cibersegurança é muito contrária à possibilidade da existência de backdoors, no fundo, portas de acesso para permitir, no fundo, o controle e a vigilância destes abusos. Enfim, tivemos no passado, por exemplo, uma iniciativa da Apple que foi prontamente anulada e que visava justamente permitir algumas derrogações à inviolabilidade das comunicações para permitir este tipo de investigações de abuso sexual de menores. Mas, basicamente, eu creio que, neste momento, aquilo que o e-privacy nos permite, e já é uma evolução em relação ao e-privacy anterior, àquilo que ainda está em vigor, é a possibilidade de haver uma derrogação, portanto, além da interseção legal de comunicações, a possibilidade de acesso ao conteúdo das comunicações para a prestação de um serviço que é prestado pelo próprio utilizador final e desde que seja esse acesso e esse tipo de serviço seja sujeito a uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados. Portanto, aqui um regime restritivo, mas há uma evolução no sentido de uma derrogação, digamos, ao princípio da inviolabilidade das comunicações que ainda temos como princípio na legislação em vigor. Obrigada. Nada. Se não tivermos mais questões, considero que podemos dar por encerrada esta muito frutífera sessão com imensas intervenções e desde já partilhar o gosto de ter tido tantas questões e uma audiência tão participativa, pelo que desde já naturalmente que congratulo os oradores pela sua excelente prestação e pelas riquíssimas intervenções, mas também naturalmente a audiência por ter sido tão interventiva quanto foi. Resta-me então, mais uma vez, agradecer a todos a vossa presença e até uma próxima, que será daqui a cerca de um mês, conforme publicitado no nosso calendário, e mais uma vez um gosto enorme em ter-vos todos por aqui hoje e até uma próxima. Muitíssimo obrigado a todos.
Obrigado. Obrigado, foi um prazer. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Ei, Boa noite. também, aqui de São Tomé, muito obrigado. Isso. Muito obrigado pela intervenção. Um abraço para São Tomé. Um abraço também. Muitíssimo Ok, obrigado. obrigado. Boa tarde.